paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Queridos, estamos de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, trazendo conhecimento. E este conhecimento nós estamos trazendo através da leitura e também da meditação na Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, é dia 22 de maio de 2023. Estamos finalizando esta semana, essa jornada de estudo sobre o livro de Daniel. Foram exatamente 12 capítulos, divididos em temas muito relevantes, que, na minha opinião, se foi bem aplicado, deve com certeza ter trazido um elevo espiritual a cada um de vocês. Muito conhecimento. Agora, se não foi aplicado e também se não foi levado a sério, de nada valerá. O que importa mesmo é que eu muito aprendi com esse estudo e também pude crescer um pouco mais no conhecimento. Foram exatos 4 meses de trabalho para levar a todos aqueles que tiveram interesse o conhecimento e também as técnicas que foram usadas pelo profeta e estadista Daniel, que o manteve firme na fé. E isso, querido, mesmo estando ele vivendo em terra estranha, vivendo ali como um cativo, longe do seu solo pátrio. No livro de Daniel, meus amados, nós aprendemos sobre muitas coisas. Por exemplo, sobre a fidelidade a Deus, sobre o confronto com a falsidade. Nós aprendemos também o consolo aos desesperançados, sobre o novo pacto que Deus fez com o seu povo. Aprendemos também sobre a responsabilidade pessoal, aprendemos sobre promessas de restauração, enfim. Foram um total de 83 vídeos, sendo algum deles, eu confesso, gravados em tempos muito difíceis, de muita luta, de muita provação, que foram disponibilizados com o único intuito, o de levar até você o conhecimento, e esse através da leitura e também da meditação da Palavra de Deus. E eu confesso que eu espero ter sido útil durante todo esse tempo que nós estivermos juntos. Este é o primeiro vídeo desta semana. E o tema desta semana será o juízo final. É um tema importantíssimo. Então eu convido você para irmos à leitura da Palavra de Deus, do texto sagrado que está no livro de Daniel. O capítulo é o 12, o versículo é o de número 1, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Louvado seja o nome do Senhor, que seja engrandecido para sempre, porque só Ele é Deus, queridos. O tema deste vídeo, o tema de hoje é o livramento no meio da tribulação. Graças a Deus. A história, ela está agora caminhando para o seu final. Queridos, a Bíblia fala muito sobre o dia em que todos nós, eu e você, toda a humanidade, terão que prestar contas de si a Deus. Agora, para uns, esse dia será um dia muito terrível, pois chegarão diante de Deus carregando o pecado
aquele pecado não confessado, aquela vida longe de Deus. E além de não confessado, não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Para nós, porém, esse dia será aquele em que se cumprirá a esperança da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos, lá no capítulo 5, e o versículo de número 2. A doutrina do juízo final é uma das mais claras de toda a Bíblia. Pode haver divergência sobre quando ele ocorrerá, mas uma coisa é certa, não há dúvida que ele certamente acontecerá. Daniel não poderia encerrar de maneira mais certa do que falando do juízo final. Ele é a consequência natural do fim da história. O homem foi criado, meus queridos, para servir a Deus, para servir ao Criador. E como ele se desviou voluntariamente, preferindo desobedecer, agora ele tem que comparecer para prestar contas. Ninguém, absolutamente ninguém escapará desse dia, desse momento. Esse momento crucial da história. Daniel fala dos acontecimentos terríveis do fim. Ele fala da grande tribulação, esta precederá o fim de todas as coisas. Sobre essa tribulação, queridos, como eu já comentei em vídeos anteriores, essa é a minha opinião. Então, há divergência sobre se os cristãos passarão ou se não passarão por ela. Volto a dizer, era a minha opinião. Embora eu particularmente creio que o Senhor não permitirá, Ele nos livrará, né? Pois os cristãos que estiverem vivos na época podem ter certeza, absoluta certeza, que terão aquele socorro bem presente na angústia, conforme está no Salmo de número 46, no versículo 1. Bom, esse é um assunto para um outro momento, tá certo? O que eu quero agora é enfatizar que se trata de um sofrimento, e este sofrimento é sem precedentes em toda a história, não é mesmo? Conforme diz o texto sagrado. Haverá um tempo de tribulação, diz o texto, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Você vê isso, lê isso claramente no versículo 1 que nós acabamos de ler. Agora, o livro do Apocalipse descreve estes sofrimentos finais em suas séries de 7, ou seja, os selos, as trombetas e as taças, etc., mostram os sofrimentos, né? Os sofrimentos que virá sobre a humanidade. Mas há uma época em que este sofrimento ele é maior do que as épocas anteriores. E é isso que Daniel está nos explicando, nos falando. Este sofrimento terrível é descrito sempre no número 6, você pode observar, de cada série. Por exemplo, sexto selo, a sexta trombeta, a sexta taça, e assim se vai. Se você ler o livro de Apocalipse 6, do 12 ao 17, ali você vai ver o que eu estou te falando neste vídeo. O que nos importa é estarmos preparados para esse evento, quer aconteça antes, tá certo?
quer aconteça durante ou quer venha acontecer depois. Isso não é importante. O importante é estarmos ligados em Jesus, que disse: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então, ou seja, nós não vamos estar nem imaginando quando tudo isso virá acontecer. Então, o conselho é estarmos preparados, como disse Jesus. É importante notar que o povo de Deus é guardado diante de tanto sofrimento. Olha, não vou debater sobre isso. Poderá até morrer, mas olha, eles não sofrerão o dano ou os danos da morte espiritual, aquela que separa o homem de Deus de uma forma final, de uma forma completa. Agora, eu queria que você prestasse atenção, porque entre o sexto e o sétimo selo, por exemplo, tem ali uma pergunta. E a pergunta é: quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Esta é uma indagação que diz assim, em outras palavras: quem poderá ficar vivo depois de tudo isso? Bom, a resposta é que o povo de Deus sempre esteve, está e estará seguro e não precisa temer. Esta é também a mensagem de Daniel, que diz assim: naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, conforme nós lemos. O importante é você estar pronto, apercebido, preparado, para que você não seja apanhado de surpresa.